Bom dia, pessoal! Hoje vamos iniciar nossa terceira aula da disciplina Urgência e Emergência. Nessa nossa terceira aula, a gente vai falar sobre as disfunções cardiocirculatórias. Então, a gente vai abordar aqui algumas patologias que acometem o sistema cardiocirculatório, coração e vasos sanguíneos, tá? Ainda são a maior causa-morte no mundo, tirando agora, né, gente, essa questão da pandemia, mas doenças do sistema circulatório, cardiocirculatório, são as doenças que ainda mais matam em todo o mundo, tá? Essas doenças, elas podem ser de origem congênita, ou seja, a pessoa já nasce com essa deficiência, com essa doença. Pode ser uma doença causada por uma má formação de estruturas cardíacas, por exemplo, má formação de válvulas cardíacas. Pode ser doença causada por um processo infeccioso, por exemplo, produzido por bactérias, fungos. Pode ter, que acometem, né, todo o sistema cardiocirculatório. Podem ser doenças reumáticas infecciosas, né, e também doenças crônico-degenerativas, que não apresentam uma causa definida, mas não têm cura, porém elas podem ser controladas, tá? Quando a gente fala em disfunções cardiocirculatórias, é importante que a gente leve em consideração alguns fatores. Por exemplo, história familiar dessa paciente. Então, o que ela relata em relação aos seus pais, aos seus irmãos, referente a doenças que acometem o sistema cardiocirculatório. A idade, o sexo, a raça, né, associados a fatores de riscos relacionados ao estilo de vida da pessoa. Então, qual é o tipo de alimentação que ela tem? Se ela ingere muito sal, muita gordura, muito carboidrato, se ela ingere álcool, faz uso do álcool, do fumo, de drogas, a relação estresse dela, né? Como é o estresse dela no dia a dia, com que tipo de trabalho ela desempenha suas funções, ela trabalha com qual área, né? Em qual área? Então, todas essas situações podem levar ao aparecimento de disfunções cardiocirculatórias, bem como, gente, hipertensão arterial, angina, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência vascular periférica, entre outros, tá? Então, todas essas disfunções podem levar ao aparecimento de algumas disfunções circulatórias, como as que eu citei: hipertensão, angina, infarto, AVE, acidente vascular encefálico ou cerebral, insuficiência vascular periférica e muitas outras doenças. Aqui a gente vai aprender, estudar, relembrar algumas apenas, tá? Então, tem como função, como principal, né, alteração essas disfunções, as alterações dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente vai envelhecendo, as nossas artérias, elas vão perdendo a capacidade de elasticidade, elas vão tornando-se mais rígidas, certo? Então, quando ocorre isso, né, o enrijecimento dessas artérias, associado a fatores de riscos, poderá antecipar, né, esse fenômeno do envelhecimento associado a fatores de risco pode antecipar esse endurecimento precoce das artérias, que a gente chama de arteriosclerose. E também pode favorecer ali a deposição de placas de gordura, que são os ateromas, causando dessa forma a aterosclerose, ou seja, o acúmulo de gordura e de placas de gordura no interior das artérias. E essas alterações levam à oclusão parcial ou total das artérias, podendo ocorrer inclusive a sua ruptura, tá? Este, por exemplo, é dos fatores, é uma das causas do infarto agudo do miocárdio, do músculo miocárdio, que é o músculo mais espesso cardíaco. A gente vai ver agora um pouquinho então de cada uma, muitas vocês já viram, mas vale a pena a gente relembrar, porque é com que vocês estarão lidando diariamente, tá? Hipertensão arterial. Então vamos lá, gente. O coração ele bombeia o sangue para todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, e esse sangue ele é entregue a todos os órgãos e tecidos do nosso corpo por meio das nossas artérias, tá? Então, no momento que o sangue é empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos, ou seja,
contra a parede das artérias, essa tensão que é gerada lá na parede das artérias, ela recebe o nome de pressão arterial, que nada mais é do que o resultado, né, da contração do coração com a cada batimento e da força dos vasos sanguíneos com que e da contração, dos vasos sanguíneos com que o sangue quando o sangue passa por eles. Então, quando o ventrículo esquerdo, mais precisamente, ele contrai, ele ejeta o sangue através da artéria aorta. Esse sangue ele sai com tanta força, com tanta pressão, que ele vai fazendo uma pressão contra as paredes da artéria, certo? Quando a artéria é uma artéria nova, uma artéria sem comprometimento, ela tem esse poder de elasticidade para aliviar essa tensão. Se essa artéria não consegue fazer esse alívio da pressão arterial, né, fazer esse processo de elasticidade, essa pressão, esse sangue, quando bate contra as paredes da artéria, ele vai bater com uma maior pressão. Então, isso a gente chama de pressão arterial, tá? Então, relembrando, quando o ventrículo se contrai, no momento que está ejetando sangue, esse sangue está entrando na artéria, batendo com uma certa pressão contra as suas paredes, é o valor da sístole, ou seja, o máximo da pressão, tá? Que coincide com o momento da contração ventricular. Quando esse ventrículo agora está se enchendo novamente de sangue, para daí então voltar a contrair, esse momento é o momento da sístole, ou seja, é o momento da diástole, ou seja, é a mínima, é o valor encontrado mínimo durante a aferição da pressão arterial. Então, o primeiro valor encontrado, né, durante a aferição da pressão arterial é chamado de pressão arterial sistólica ou máxima, que é a pressão do sangue quando o coração se contrai no momento da sístole. Para quê? Para impulsionar, para mandar esse sangue através das artérias para todo o nosso corpo, tá? O segundo, né, o som que a gente escuta quando a gente vai terminar a aferição da pressão arterial, que é conhecido como menor valor, é chamado de pressão arterial diastólica ou mínima, o momento em que o ventrículo está se enchendo de sangue, né? A gente chama de fase de relaxamento.